sailed for Venezuela this morning at 7. So the entire contents of the apartment. The guy only paid him 1,200,000 des Champs-Élysées. If you will sign. By the United States government. Be more specific, Mrs. Langdon. Bom dia, meus anjos. Eu acabei de passar 30 minutos ignorando minhas responsabilidades, tentando entregar um beehive apenas por eu não ter coragem de desfiar o meu cabelo o suficiente. Mas tudo bem, nós vivemos e aprendemos. Eu só queria tentar deixar o meu dia um pouco mais interessante, porque se eu não o fizer, ninguém mais vai fazê-lo por mim. Então cá estamos com um pequeno bump mal feito na minha cabeça, um chá, para podermos conversar, colocar o papo em dia, para que eu possa compartilhar algumas reflexões com vocês também. Como vocês puderam ver nesse vlog, eu tenho passado as minhas últimas semanas bastante focada em organizar tudo para poder fazer o retorno do meu ateliê com a integração das peças vintage, e eu estou muito animada, estou muito feliz com tudo que eu consegui garimpar também. Tem dado um tanto de trabalho encontrar as peças dentro do estilo que eu tô querendo trazer pro ateliê, mas o esforço tem valido muito a pena. Eu tenho me divertido muito no processo, mesmo sendo trabalhoso. É um tipo de trabalho que tem me deixado muito feliz, mais do que necessariamente cansada ou sem paciência. Então eu espero muito que essa nova era do ateliê dê muito certo. Vocês sabem que eu estou falando sobre essa nova integração desde o início do ano, desde o primeiro vídeo aqui do canal. Eu já comecei a dar alguns spoilers, a compartilhar um pouco sobre esse meu desejo, mas eu percebi que nós já estamos beirando junho e até agora eu não o coloquei em prática. Eu não fiz nada senão planejar. E ter essa realização me fez perceber que o meu perfeccionismo tem sido o meu maior inimigo até o momento. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Desde que eu percebi este fato, eu tenho tido algumas reflexões, fragmentos de pensamentos um tanto caóticos e desorganizados e volúveis circulando pela minha mente,
Quanto ao início e a jornada de projetos e processos criativos, acredito que muitos de vocês que estão assistindo vão conseguir se identificar com esse sentimento, porque afinal das contas todos nós temos planos, sejam estes pessoais ou de carreira, os quais nós sentimos uma grande dificuldade de colocar em prática por conta de uma descrença no si. O nosso subconsciente é muito bom em nos enganar e nos fazer acreditar que nós não estamos completos, nós não estamos preparados, nós sempre precisamos buscar mais conhecimento, mais recurso antes que nós possamos dar vida aos nossos sonhos. E com isso é muito fácil nos adentrarmos em um grande ciclo de procrastinação eterna que nunca acaba, porque, sendo muito realista, esse sentimento não vai embora. Nesse exato momento, você sabe mais do que o que você jamais soube, e mesmo assim você não se dá crédito por isso. Com toda essa cultura meio coach que a gente tem na internet hoje em dia, nós sempre vemos muitos vídeos, seja no TikTok, seja no YouTube, falando sobre o medo do começo e que você deve apenas começar, e eu concordo plenamente com isso. Mas enquanto uma pessoa que já deu esse grande, aterrorizante primeiro passo com os meus projetos passionais, como aqui no YouTube, como a minha newsletter, meu ateliê, eu tenho percebido que apenas começar não é o suficiente para que nós possamos ter uma manutenção saudável desses espaços, porque no final das contas a questão é muito maior do que isso. Enquanto nós não chegarmos no âmago dessa descrença, ela vai nos assombrar, não importa onde e em que momento da vida nós estejamos. Existe um trecho de uma música da Lana chamada Fuck It, I Love You, que expressa muito bem isso que eu estou falando. Nessa parte ela canta I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go you take yourself. It's not a lie. E é exatamente sobre isso que eu estou falando hoje, porque eu percebo que mesmo anos após o início de alguns projetos meus, eu continuo sendo perseguida por esse sentimento. E essa busca constante por um perfeccionismo que não existe apenas projeta falhas. Eu passo tanto tempo me planejando, me preparando, de certa forma, existindo em uma salmoura criativa, que no final das contas, essas ideias que eu tenho, esses projetos, inúmeros projetos, eles passam por existir apenas em um plano imaginário, fantasmagórico, o qual só eu tenho acesso. E eles não se tornam tangíveis. E quanto mais nós permitirmos que esses projetos existam apenas nesse plano, menos espaços nós deixamos para aprendizado, para evolução e até mesmo para satisfação pessoal, porque eu estou cheia das referências hoje. Mas eu tenho lido muitas passagens dos diários da Anaïs Nin, e eu estou doida para adquirir algumas cópias, porque pelo pouco que eu já consegui explorar, eu acho que eu nunca me identifiquei tanto com as ideias e com a escrita de uma pessoa antes, mas eu tenho 2 frases da Anaïs Nin para compartilhar com vocês que ilustram muito bem esse sentimento. Meu microfoninho descarregou, então eu farei o meu melhor para continuar de onde eu parei. Eu estava prestes a compartilhar com vocês os trechos, Anaïs Nin. Eu me permitirei fazer uma tradução espontânea. Eu não sei se elas estarão de acordo com traduções originais, caso hajam traduções originais, mas a primeira frase, a qual me despertou alguns sentimentos, é a seguinte: sempre que você faz algo que não está alinhado com o desejo da sua alma, você cria sofrimento. Essa frase pode ser fonte de muitas interpretações, mas dada as minhas condições e o momento em que eu estava quando eu a encontrei, eu a interpretei como quanto mais tempo eu esperar, quanto mais eu postergar, quanto mais eu me colocar nessa fila para chegar a um destino que só depende de mim, mais sofrimento eu vou criar e menos motivação, menos forças eu terei para alcançá-lo. E isso se encaixa perfeitamente também com outro trecho com o qual eu me deparei recentemente. E nesse, a Anaïs escreve que a posse de conhecimento, de sabedoria, não elimina o senso de maravilhamento e de mistério.
sempre haverá mais mistério. E que coisa bela é podermos trazer para nossa perspectiva de que essa sede pelo desconhecido, pelo mistério, pelo aprendizado, ela pode ser saciada infinitamente, pois ela nunca acaba. Sempre há mais para descobrirmos nesse mundo. E isso deveria servir como alimento, como algo que nos nutre psicologicamente, emocionalmente, que nos nutre a alma, e não enquanto algo que nos paralisa, que nos faz nos sentirmos novamente incompletos, incapazes e insuficientes. Ao me deparar com esses trechos, no momento em que eu estava vivenciando, eu senti como se um fino e nebuloso véu houvesse sido removido da minha visão para que eu pudesse enxergar o meu próprio potencial e ter forças para levantar e realmente pôr em prática tudo aquilo que eu estou querendo fazer já há tantos meses. E eu decidi trazer tudo isso por aqui para compartilhar com vocês, em esperanças de que, caso você esteja passando pela mesma coisa, ou caso você se identifique com alguns dos sentimentos os quais eu descrevi por aqui, que minhas palavras, de alguma forma, possam lhe colocar também nesse lugar de reflexão pessoal e que elas sirvam como palavras de afirmação, de conforto, como incentivo. Mas o que eu quero dizer é que o que você pode e consegue fazer agora, nesse exato momento, é o suficiente para te aproximar de si, para te aproximar dos seus sonhos e dos seus desejos. E do fundo do meu coração eu espero que algo em meio a esse grande fluxo de consciência um tanto bagunçado tenha lhe servido um propósito positivo. Mas eu tenho que ir porque o armazenamento do meu celular está prestes a acabar, então eu não terei espaço para continuar falando por muito tempo. Mas acho que isso é tudo que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês estejam bem e deixarei aqui o meu adeus. Nos veremos muito logo, muito em breve, com mais um vídeo. Um beijo e até a próxima.